Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Professora Nísia passando por aqui para deixar algumas orientações em relação aos estudos do nosso primeiro roteiro de 2021. Antes de mais nada, eu quero dizer a todos vocês que sejam muito bem-vindos a essa nossa retomada de estudos. Quando chega no sétimo ano, eu sei que muitos têm uma expectativa muito grande em relação aos assuntos, porque já sabem que tem novidade por aí. Esse ano eu vou trabalhar matemática, eu e professora Esther, vamos dividir as turmas, né? Vocês já sabem que professora Esther irá ficar com as turmas do sétimo ano A e B e eu com as turmas do sétimo ano C. Então nós vamos nos revezar aqui nos nossos encontros offline, certo? Bom, para início de conversa, nós vamos falar do primeiro capítulo da nossa apostila. Então, se vocês estão com a apostila fechada, pegue a apostila e abra lá na página 2 para que você possa acompanhar estas orientações. O primeiro capítulo da nossa apostila, ele traz um assunto que já é conhecido de vocês. Ele traz o estudo da simetria. E aí alguns vão falar assim, poxa tia, estava esperando algumas novidades, mas tem novidade nesse capítulo de simetria, porque até hoje vocês ouviram falar de um tipo de simetria e agora vocês irão conhecer outros. Então, nós vamos falar daquela simetria que vocês já conhecem e vamos também falar de outros tipos de simetria. Então, vamos ver o que está proposto para nós aí ao longo deste primeiro capítulo. Então, o capítulo 1 da nossa apostila, ele traz o estudo da simetria e há alguns objetivos em relação ao que se espera que vocês consigam aprender com estes estudos. Então, vamos ver, O primeiro destes objetivos é reconhecer figuras simétricas, compreender as simetrias de reflexão, rotação e translação. Olha aí as novidades já começando a aparecer. Até hoje vocês já tinham ouvido falar da simetria de reflexão e agora apareceram mais outras duas aí, a rotação e a translação. Então tem novidade aí ao longo desse capítulo. Então, é importante que vocês possam identificar o tipo de simetria que algumas figuras vão apresentar. É importante também saber identificar o eixo ou os eixos de simetrias e centros de rotação em uma figura. Claro que quando eles existirem, certo? Tanto identificar quanto traçar. Então, vocês ainda não sabem o que é esse centro de rotação. Então, ao longo do estudo desse capítulo, vocês irão descobrir. Relacionar o número de eixos de simetria com o número de lados em polígonos regulares. Eu creio que todos vocês já sabem o que é um polígono regular. São aqueles polígonos que apresentam o tamanho dos lados e dos ângulos todos congruentes. Olha a palavrinha nova aí, congruente. O que significa isso? Já puxaram aí? Congruente é o que tem medidas iguais, é o que é do mesmo tamanho. Então, aqueles polígonos, aquelas figuras poligonais cujos lados são todos do mesmo tamanho e os ângulos internos também, e consequentemente os externos, são chamados de polígonos regulares. O triângulo equilátero é um exemplo, o quadrado é um outro exemplo. Então, vocês vão observar o comportamento dos eixos de simetria nestas figuras. Nós teremos uma atividade envolvendo isso aí. E reconhecer figuras simétricas. O que é uma figura simétrica? Vocês, como falei, vocês já sabem, é a simetria de reflexão. Agora, nós vamos ver mais outros tipos também, certo? Vamos, então, começar analisando algumas imagens para ver se vocês conseguem identificar em quais delas nós vamos ter esse padrão de simetria. Vamos ver?
Então, esta imagem, ela está aí na página 2 da apostila de vocês. Nós temos aí algumas poltronas, né? Algumas cadeiras bem diferentes, né? Algumas mais modernas, com designer bem assim, moderno mesmo. E outras rústicas. Algumas que já são bem comuns e outras nem tanto. Então, eu quero que vocês analisem, observem esta imagem, observem as cadeiras, né, as poltronas que apareceram aí. Em quais delas vocês conseguem identificar algum padrão, né, de reflexão, né, em que há um padrão de reflexão entre as suas partes? Em que há um padrão de simetria de reflexão, que é o caso que vocês já conhecem. Tentem visualizar aí, ok? Bom, um dos elementos que tornam algo atraente, né, se diz que é a presença da simetria. Então, nós vimos isso em algumas cadeiras e agora nós temos algumas imagens aqui para que nós possamos identificar a presença da simetria. Então, observem nesta paisagem. Nós temos aqui, ó, na paisagem, que a presença de um lugar onde tem um lago, né? Tem uma água e nós temos o reflexo das árvores, das nuvens, das montanhas. Então, nós temos ali uma linha que pode ser uma linha que define esse eixo, né, de onde vai estar uma parte espelhada sobre a outra. Então, é uma figura onde nós podemos observar a presença da simetria. Observando ali nessa mandala, né, um objeto de decoração, aquele ali, né, uma obra de arte, nós podemos também visualizar ali várias linhas que seriam eixos de simetria nesta figura. E aqui nós temos uma obra, né? Uma obra arquitetônica grandiosa, imponente, onde nós também podemos observar, passando pelo centro, né, da imagem, uma linha que pode dividir em duas partes espelhadas. O que está do lado esquerdo, né, exatamente seguindo o mesmo padrão do que está do lado direito. Então, nestas imagens aí, vocês puderam observar e apreciar a presença dessa harmonia que é a simetria, né? Tendo em vista a simetria de reflexão que vocês já conhecem. Agora, tem algumas imagens que não apresentam simetria, né? Vamos observar algumas dessas imagens e ver o que causa na nossa... Quando nós olhamos, o que nós sentimos quando olhamos para uma imagem semelhante a esta? Vejam só, né? Se diz que as imagens que não têm simetria, elas causam um certo desconforto. Pode ser que cause esse certo desconforto para alguns e para outros não, né? Mas o certo é que ela não tem aquela harmonia que as imagens simétricas apresentam. Mais um exemplo, né? E esse tipo de imagem, onde nós não temos a propriedade, né, a harmonia da simetria, as imagens que têm essa característica são chamadas de figuras assimétricas. Então, simétricas quando apresentam simetria, assimétricas quando não apresentam simetria, ok? Vamos continuar analisando mais algumas imagens. Vejam só, podemos identificar a presença da simetria em vários trabalhos feitos por designers, como nos símbolos de algumas marcas de automóveis. Veja só aí, marcas que vocês conhecem. Conseguem identificar um padrão de simetria em todas estas imagens? Vejam só, aí nestes símbolos. Eu creio que alguns alunos vão pensar assim, ué, professora, as duas primeiras... a primeira imagem eu não estou conseguindo identificar bem, né? É porque, lembra do que eu falei no início? Tem novidade aí, tem um padrão de simetria, um tipo de simetria, né? Que aparece nessa primeira imagem aí, que vocês vão conhecer ao longo do estudo deste capítulo. Agora, na segunda e na terceira imagem, vocês já conseguem visualizar bem aí a linha de simetria. Olha só mais estas. São imagens conhecidas, né? E alguns vão dizer, tia, a primeira e a terceira, eu também não estou encontrando o padrão de simetria, né? E mais uma vez, eu vou tornar a dizer a vocês que nós vamos ver esses novos tipos de simetria aí, ok?
Vamos ver mais alguns casos. A simetria, ela é uma propriedade que pode também ser observada em algumas formas geométricas. Então, vamos ver aqui algumas formas geométricas. Olha aí, temos formas geométricas aí espaciais, representações espaciais, né? Eu creio que observando vocês vão conseguir identificar eixos de simetria, de reflexão, e ali também nós temos casos da simetria de rotação, né, que vocês vão ver que vai estar associado com a ideia de giro, né, de uma parte da figura que eu posso girar e encaixar na outra parte. Então, vamos já começando a construir estas ideias. Aqui nós temos a planificação de uma figura geométrica espacial, onde também nós vamos poder perceber essa característica. Bom, então nesse capítulo nós vamos estudar algumas formas pelas quais a simetria se apresenta, né? Já mencionei no início a simetria de reflexão, rotação e translação. Vamos ver então o que né? A reflexão já é velha conhecida, né? Essas são as imagens espelhadas que vocês já estão familiarizados com ela. É como se a gente tivesse, né, de um lado e do outro lado o reflexo do que está, por exemplo, do lado esquerdo em relação ao que está do lado direito. Um eixo central, que seria a linha ou eixo de simetria, né? E a distância desse eixo até todos os pontos do que está de um lado, ela é a mesma em relação ao que está do outro lado. Só que nós vamos perceber uma imagem invertida, né? Em relação à posição dos seus pontos. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Olha aí, agora essa outra imagem que eu acabei de projetar aí para vocês, ela também apresenta simetria, só que simetria de rotação. A palavra rotação nos lembra giros. Então, observe, a figura, ela vai realizar um giro, né, em torno de um ponto, que vai ser chamado de centro de rotação da figura. Então, vocês observem que a figura, ela vai girar, né? E essas figuras, elas são simétricas, só que é um tipo de simetria por rotação. Então, vocês vão aprender a identificar figuras que apresentam essa característica, certo? Aqui já a mesma figura que rotacionou, né? Só que ela já ficou fixa. E a simetria de translação. A ideia de simetria de translação, olha o que está acontecendo nessa terceira imagem que eu projetei aí para vocês, nesta quarta imagem que foi projetada aí. Observe que a figura, ela se desloca em um determinado sentido, né? E ela fica obedecendo esse padrão, é como se a gente fosse fazer uma cópia de uma figurinha uma ao lado da outra. Então, as imagens que apresentam essa característica, elas vão apresentar a simetria de translação. Então, nós vamos falar, né, mais sobre isso mais à frente. Vamos lá, então? Então, lá na página 5 da nossa apostila, vocês têm aí as ideias da simetria de reflexão. Isso aqui é só para recordar, né? São as imagens espelhadas. Vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês, pegando uma folha de papel retangular, né, ou até mesmo quadrado, e fazer um desenho. Primeiro vocês vão dobrar a folha ao meio. Depois faz aí um desenho, faz o desenho que você quiser, né? E aí você recorta. Quando você abre, você vai perceber que aquela linha por onde você dobrou é o eixo de simetria. E aí você tem essa bela imagem, né, toda harmônica, espelhada. Então aí nós podemos perceber bem a presença da simetria de reflexão, né? Uma figura plana, ela tem esse tipo de simetria que também é chamado de simetria axial. A simetria de reflexão pode ser chamada também de simetria axial, quando existe pelo menos uma reta que a divide em duas partes, de modo que uma, pode refletir a outra, que uma pode ser sobreposta à outra, certo? Então, isso é característica de
simetria de reflexão. Quando a definição diz que apresenta pelo menos um eixo, é que tem figuras que a gente pode observar a presença de mais de um eixo de simetria, ou seja, de mais uma linha por onde eu posso realizar ali uma dobra, digamos assim, e coincidir as partes, né? Posso ter as partes espelhadas em mais de uma posição na figura. E aí esta figura ela terá mais de um eixo de simetria. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem de uma figura, né, que foi inteiramente refletida sobre em uma malha quadriculada. Nós temos aqui uma linha, olha, aqui uma linha central, que é o eixo de simetria. A distância de cada ponto da figura da esquerda, né, em relação a essa linha, a esse eixo, ela é exatamente a mesma distância da figura que está projetada do outro lado em relação a esse mesmo eixo. Por exemplo, a distância do ponto A. Olha lá, quantos quadradinhos vocês conseguem contar de A até o eixo? Nós temos ali 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Quem é o reflexo de A lá do outro lado? É o A'. Nós também podemos observar a distância de 4 quadradinhos. Então, a distância é a mesma em relação ao eixo. Olha a distância de B até o eixo, 1 quadradinho, e de B' também, né? Então, isso é característica de figuras que apresentam simetria de reflexão ou simetria axial, ok? Os pontos que coincidem, né, ao dobrarmos, se a gente fosse dobrar essa figura por essa linha, esses pontos aí, eles iriam se encontrar do outro lado, né, são os pontos espelhados, são chamados de pontos de simetria no plano, ok? Então, é bem importante saber identificar isso. Os tipos de figura que apresentam esse tipo de simetria, que é a reflexão, ele é chamado dentro da matemática também de isometrias, né? Ele faz parte de um grupo de transformações geométricas chamadas isometrias. O que significa isso? O que é uma isometria? Uma isometria é uma transformação que a figura sofre, onde nem a sua forma, nem os seus ângulos e nem o seu tamanho é modificado, né? Então, a simetria por reflexão, ela é um tipo de isometria, ok? Bom, vamos analisar mais algumas imagens aqui que tem mais de um eixo de simetria. Então, aqui algumas imagens que já são conhecidas de vocês, a borboleta, vocês podem observar ali a linha, que é o eixo de simetria, que divide nas duas partes espelhadas. Nós temos ali uma moldura com dois eixos de simetria. Nós temos lá embaixo uma outra imagem que também nós podemos observar 3 eixos, né? Ao centro, uma imagem com mais eixos. E aqui, essa figura aqui, ó, onde nós podemos ter o círculo, quantos eixos de simetria será que nós podemos identificar no círculo? Alguém gostaria? Vamos pensando aí. Quantos eixos? Será que tem mais de 1? Mais de 2? 3? 4? 5? Alguém conseguiria dizer quantos no total? Difícil, né? Difícil dizer quantos. Sabe por que é difícil? Porque são infinitos, né? No círculo, né? A gente pode traçar infinitos eixos de simetria. Então, é importante a gente saber, né? Identificar a quantidade de eixos de simetria que uma figura apresenta, ok? Bom, pessoal, então esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês em relação aos estudos aí do início do nosso primeiro capítulo, estudo da simetria. Eu creio que com o que nós comentamos nesta aula, vocês vão conseguir resolver as atividades que estão na página 6, 7, 8, 9 e 10 da nossa apostila. Então, essa tarefinha fica aí para vocês concluírem até o final do dia de hoje, tá certo? Um grande abraço a vocês, tchau, tchau, e não perca a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar de um outro caso de simetria que é novidade para vocês. Até lá!